Possível prever o futuro? Bom, vamos começar com um erro de previsão de futuro. O que as grandes potências desejam é perpetuar a favorável situação que adquiriram. O ideal para elas é serem sempre as ricas exportadoras de bens de alto valor agregado. E nós, pobres endividados, exportadores de matéria-primas, alimentos e, no máximo, bens semifaturados intensivos em mão de obra. Então, na visão do Yuri Korolev, o que dá dinheiro é exportar a manufatura e o Brasil está endividado, pobre e está tomando o caminho errado. A minha visão é justamente a oposta. As grandes potências não estão numa situação favorável. Muito pelo contrário, o efeito China tirou delas a vantagem comparativa de exportar commodities a preços bons. Hoje, exportar manufaturas a preços bons. As manufaturas caíram muito de preço, com a China concorrendo com elas. A China é excelente para produzir manufatura e conhecimento, e o que está dando dinheiro hoje são as matérias-primas, as commodities. Eu vou mostrar para vocês por que o Yuri Korolev erra ao prever esse futuro justamente o oposto do que está acontecendo. Bom, a previsão do futuro ele faz extrapolando o passado, mas acontece que no passado as manufaturas eram um bom negócio e no presente, no futuro, as commodities vão ser um bom negócio. É essa mudança que ele não está vendo, daí ele projeta errado. Então a previsão do futuro não é uma mera extrapolação do passado. Para a gente prever o futuro, eu pelo menos, o que eu faço? Primeiro, eu pego um bom trabalho, o melhor que eu já encontrei é o Paper 99 sobre os BRICS do Goldman Sachs. Aí a gente analisa as premissas sobre o qual esse trabalho está baseado, verifica os erros e acertos desse trabalho. Esse trabalho foi feito em 2003, depois estuda por que os motivos desses erros e desses acertos, aí você consegue, subindo nos ombros de um gigante, enxergar mais longe. Bom, então o Paper 99 é esse aqui, tá? É o melhor estudo que eu já achei. Quais são as premissas? Ele diz que o PIB de um país será proporcional à sua população economicamente ativa. Esse aqui, para mim, é o grande achado. Então, a China, por ter uma grande população, e a Ásia emergente como um todo, são elas que são o futuro do mundo. A diferença de salário dá uma enorme vantagem comparativa para esses países. Então, o salário na China e na Índia é muito baixo e ela está concorrendo com os Estados Unidos, Europa e Japão e destruindo esses países. Os investimentos também dão uma noção de quanto que o PIB vai crescer. E não é só o investimento, gente. A poupança na Ásia emergente é coisa assustadora. A China, o chinês guarda metade do que ele ganha, enquanto os Estados Unidos é 11%, 12%. Então é por isso que o PIB lá está crescendo e nos Estados Unidos e na Europa não tanto. E eles falaram também que a valorização da moeda se dá com o aumento do PIB per capita de cada país. Isso aqui também é uma coisa bem interessante, tá? Só que eles erraram. Eu vou mostrar para vocês. Quais foram os erros? Bom, primeiro erro, eles erraram no crescimento da China. Eles acharam que a China ia ter uma queda no crescimento e não teve. Eu vou mostrar para vocês por que não teve. Então aqui, ó, essa linha vermelha aqui, tá vendo? Eles previam que a China o crescimento da China ia cair de maneira acentuada. Mas praticamente o crescimento da China ainda está se mantendo estável. É evidente que vai cair. E vai cair por quê? Tá vendo? Aqui é a curva da queda muito mais acentuada do que aconteceu. Vai cair porque eles analisaram o passado do Japão. O Japão, no início, cresceu muito forte e, aos poucos, foi caindo. Então, isso aqui é uma verdade. Vai cair o crescimento da China, só que eles erraram porque a China ainda não começou a cair. Tá? Por que a China não começou a cair? A China não começou a cair ainda porque ela investe muito. A mão de obra lá ainda está muito barata, está muito longe do que chegou no Japão. Então, esse que é o detalhe. Outro erro que eles cometeram, gravíssimo no meu entender, foi que eles não previram que os recursos naturais iam valorizar a moeda mais que o aumento do PIB per capita. Então, no Brasil, isso aqui atuou no PIB brasileiro de maneira fundamental. É o que o pessoal que tem inveja da gente chama de maldição dos recursos naturais, doença holandesa. Na verdade, é um grande milagre nós termos os recursos naturais e é isso que ajuda a gente a crescer. Então, aqui está o gráfico deles, ó, mostrando que o aumento da renda per capita é que ia aumentar a valorização da moeda, tá? E nisso aqui eles erraram. Olha só, eles previram então que o Brasil tinha um pequeno potencial para aumentar, valorizar a moeda e a China tinha um grande potencial, mas aconteceu o oposto. O Brasil valorizou a moeda muito mais do que a China. Então eles não acertaram porque eles não levaram em conta o milagre dos recursos naturais. Bom, então vamos analisar, ó. O que era o previsto pelo Goldman Sachs e o que aconteceu. Isso aqui em 2010, tá? Parece que eu fiz um outro gráfico melhor.
o que eles acertaram em cheio? Eles acertaram em cheio a população economicamente ativa. O PIB futuro é função da população economicamente ativa. Então, eles levaram isso em conta e é isso que deram uma visão para eles de longo prazo. Eles acertaram no rumo, mas erraram na quantidade. Então, por exemplo, eles previam que os Estados Unidos iam ser passados pela China, tá? Aqui, ó, Estados Unidos e China, em 2041. E o que aconteceu? Tá vendo? Em 2041. Só que não aconteceu isso, 2041. E o que aconteceu? Provavelmente a China vai passar os Estados Unidos em 2019, 22 anos antes que previsto. Por que isso? Porque os Estados Unidos está crescendo muito menos e a China está crescendo muito mais que o previsto. Então, eles acertaram no rumo, mas erraram muito fortemente na quantidade. Olha só, em 2009 a China já passou os Estados Unidos como o maior exportador do mundo. Então não é só o PIB que interessa, tem outros valores. Inclusive, para nós brasileiros, o que interessa é quem compra mais da gente. E desde 2009 a China já compra muito mais do Brasil e está aumentando as suas compras. E os Estados Unidos já só é o segundo maior comprador. Então, para nós, a China já é disparada o país mais importante do mundo. Então, qual é a conclusão que eu tiro? A China é a que mais cresceu e o Brasil é o que mais surpreendeu por causa das matérias-primas, das commodities. A China é a que mais cresce porque é a mais organizada, é a que mais investe, é a que mais poupa, é a que mais educa. O Brasil é o que mais surpreendeu porque ninguém considerava que o efeito China sobre o Brasil ia catapultar o crescimento brasileiro da forma como fez. Então, isso aqui é uma coisa surpreendente. As commodities, elas nos dão dinheiro e permite que a gente eduque o nosso povo. Você produzir commodities não impede que você invista na educação. É o contrário. Os Estados Unidos cresceram investindo em commodities. Os Estados Unidos chegou a produzir 2/3 do petróleo mundial. Então, é uma grande mentira quem acredita que não se pode investir em commodities. A Petrobras investe, a Vale do Rio Doce investe, o Bradesco investe em commodities ao comprar a Vale do Rio Doce. Então, o Eike Batista. Então, quem investe em commodities ganha dinheiro. Bobo é de quem acreditar que só a manufatura é capaz de nos dar dinheiro. Então, aquela hora eu peguei errado o PIB de 2010, então vamos analisar aqui o PIB de 2011. Ó. O Goldman Sachs previu para 2011 883 bilhões de dólares. Isso aqui já corrigido pela inflação, tá? O FMI está prevendo 2 trilhões e 422 bilhões de dólares para o Brasil. Então, vocês vejam que o PIB acontecido é quase 3 vezes o previsto. Então, o Brasil é quem mais surpreendeu, é quem mais cresceu em dólares. Isso aqui é uma coisa surpreendente. Eles erraram também na Rússia, tá? A Rússia cresceu mais que o previsto, a Índia cresceu mais que o previsto, mas a grande coisa que interessa para a gente é o crescimento chinês, que além de ser muito forte, foi além do previsto. O crescimento chinês, ele faz com que o do Brasil cresça. O Brasil é o espelho da China. Então, o crescimento chinês produz crescimento no Brasil. Isso é reflexividade. O Brasil ganha dinheiro, vai comprar produto chinês. A China cresce, compra produto brasileiro. Então, a China, ao reciclar os petrodólares, ela produz mais crescimento nela e, ao mesmo tempo, produz crescimento nos países produtores de commodities. É esse mecanismo que pouca gente entende e pouca gente está vendo que vai acontecer no futuro. Mas é isso que está acontecendo. É essa que é a grande mudança mundial. Falou, moçada?